As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero te ofertar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida. Sim, enche a minha vida com tudo de bom e enche a vida dos teus servos que estão me escutando com tudo de bom, saúde, paz, felicidade. E eu oro a Deus neste momento, o Salmo 78. Oremos o Salmo 78. Escutai minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras de minha boca. Fala, Senhor. Fala, Jesus querido. Fala que eu te escuto. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras de minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigma da antiguidade. Sim, Senhor, eu quero aprender as tuas parábolas, eu quero aprender os enigmas da antiguidade, porque o futuro se resolve no passado, os quais temos ouvidos, é sabido e os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos os seus filhos, mostrando às gerações futuras os louvores do Senhor, assim com sua força e maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual Deus deu aos nossos pais, para que fizessem conhecer aos seus filhos. Senhor, revela aos nossos filhos, as nossas prole, protege os nossos filhos, revela a tua palavra para eles, a importância da tua palavra, para que as gerações vindouras a soubesse, e os filhos que nascem, os quais se levantassem e contassem aos seus filhos. Sim, Senhor, contaremos aos nossos filhos a tua grande bondade, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não esqueçam das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Sim, os nossos filhos precisam colocar em Deus a sua esperança e guardar os seus mandamentos. Ensinemos, pois, aos nossos filhos a palavra bendita do Senhor. Sim, sim, para que eles tenham esperança, e não em homens, mas no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, vieram às costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus e recusaram a andar na sua lei. Esqueceram-se de suas obras e das maravilhas que fizeram. Sim, os filhos de Efraim esqueceram da lei de Deus e do pacto que foi feito com Abraão. Sim, para que os nossos filhos se lembrem que existe um Deus. Eles não guardaram a aliança de Deus e recusaram-se a andar na lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que fizeram, que o Senhor fez. Nunca devemos esquecer das maravilhas que Deus fez por nós. Quantos livramentos, quantas curas, quantas coisas Deus tem agido por nós. Quanto operar de Deus aconteceu em nossas vidas. Nunca devemos esquecer do que Deus já nos fez,
para que ele faça muito mais. Maravilha que fez à vista dos seus pais na terra do Egito e no campo de Zoan, dividir o mar, fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou na nuvem, e de noite uma luz de fogo os guiava. Fendeu as penhas do deserto e deu-lhe a beber como água do grande abismo. Fez sair fontes de rocha e fez correr as águas como os rios. É esse Deus que fendeu a rocha e fez a água sair de dentro como um rio. Sim, devemos nos lembrar as grandes maravilhas que o Senhor fez para conosco. Nunca se esquecer do que aconteceu de bom, para que aconteça de novo. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando assim a ira do Altíssimo. Sim, aqueles homens esqueceram de tudo que Deus fez. E mesmo na presença de Deus, debaixo da nuvem e da coluna de fogo, eles pecaram e abandonaram a Deus. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne, queriam comer carne, e falaram contra Deus e disseram: acaso Deus pode preparar uma mesa no deserto? Eles falaram contra Deus: acaso Deus pode preparar uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram, rebentaram rios de abundância, porém também dar-nos pão e preparar carne para o teu povo. Olha, o povo queria demais, velho. O povo queria água no deserto, queria pão, e agora eles querem carne. Olha, portanto o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e o furor subiu de Israel, porquanto não creram em Deus, não confiaram na sua salvação. Ainda que mandaram as altas nuvens, abriu as portas do céu, choveram sobre eles maná, para eles comer, e lhe deram trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, e ele mandou comida a fartar no deserto. Fez soprar um vento oriente no céu, trouxe do sul com sua força, e choveu sobre ele carne como pó, as aves de asas como areia do mar. Então, eles tentaram a Deus. Deus já nos deu comida, nos deu maná, agora nós queremos carne. E aí Deus manda a carne, que são as cordonizes. Olha, choveu carne como pó, e as aves como areia do mar, e fez cair no meio do seu arraial, ao redor de sua habitação. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe cumpriu o seu desejo. Mesmo Deus com raiva, Deus ainda cumpriu o desejo do povo de Israel, que estava cansado de beber água limpa no deserto, cansado de comer maná, cansado de comer pão celeste, e agora eles queriam carne. Porventura Deus pode nos dar carne? Sim, Deus deu carne, cordoníases, e a carne choveu como ele, como pó, sobre eles como pó. Então comeram e se fartaram, pois lhe cumpriu o seu desejo. Não refrearam seu apetite, ainda que lhe estava a comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre ele, matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Eles não podiam comer exageradamente, e eles comeram. Com tudo isto, pecaram, não deram crédito nas suas maravilhas, por isso consumiu seus dias na vaidade e seus anos na angústia. Quando os matavam, então procuravam, voltavam, e de madrugada buscavam, e se lembravam de Deus, era sua rocha, o Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam com a sua boca, e com a sua língua mentia. Eles falavam bem de Deus, mas a sua língua mentia.
porque o seu coração não era reto para com Deus, nem fiel na sua aliança. Então aquele povo não era fiel e nem reto com Deus, só reclamava. Porém, que é misericordioso, aquele que é misericordioso perdoou sua iniquidade, não os destruiu antes, muitas vezes desviou dele o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou que era carne e vento que passa e não volta. Quantas vezes provocaram no deserto, o entristeceram na solidão, voltaram atrás, tentaram a Deus, limitaram o santo de Israel. Então aquele povo do deserto era muito problemático. Era os caras com a boca cheia falando mal de Deus. Era com a boca cheia de carne, de comida, e provocando a ira de Deus. Não se lembraram da sua mão, nem no dia em que os livrou do seu adversário, como operou os seus sinais no Egito e as maravilhas do campo de Zoar, e converteu os rios em sangue e suas correntes para que não pudessem beber. Eles se esqueceram de tudo quanto Deus fez com eles, transformou o rio no sangue, abateu o faraó. Eles esqueciam constantemente das coisas que Deus fez para com eles. Enviou-lhes enxames de mosca e os consumiu, as rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu suas vinhas com saraiva e o sicômoro com pedrisco. Também entregou seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles ao redor de sua ira, furor, indignação, angústia, mandando os anjos contra eles. Preparou um caminho à sua ira, não poupou a sua alma da morte, mas entregou a paciência às suas vidas. Feriu o primogênito de Faraó, as primícias de toda a força das tendas de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelha e os guiou no deserto em um rebanho. Então ele está mostrando aqui que o povo esqueceu de tudo quanto Deus fez. Deus lascou Faraó, puniu Faraó, transformou o rio em sangue, abateu o próprio Faraó, os filhos de Faraó, a tenda de Faraó, tirou o povo com mão forte, abriu o mar vermelho, e o povo no deserto ainda reclamava. Olha, e os trouxe até o termo do seu santuário, até este monte sua destra adquiriu, expulsou os gentios de diante deles, dividiu uma herança por linha e fez habitar nas tendas das tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram Deus Altíssimo. Aqui fala que eles venceram os filhos de Cão, que os egípcios eram os filhos de Cão, e não guardaram seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infelizmente como seus pais, vieram-se como um arco enganoso, pois provocaram a ira com seus altos, converteram com seu zelo e as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou e aborreceu Israel sobremodo. Por isso desamparou o seu tabernáculo em Siló, tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada, enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os jovens e as suas moças não foram dadas em casamento. Olha, porque esse povo provocava Deus, aí Deus disse: para se vire. Os seus sacerdotes caíram à espada e as viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor desamparou como quem acaba de dormir, com um valente que se alegra com o vinho, e feriu seus adversários por detrás e pô-lo em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José e não elegeu a tribo de Efraim. Olha as consequências da ingratidão. Lembre-se de tudo quanto
Deus fez para você? Será que Deus nunca fez nada por você? Será que Deus não fez nada por você? Ele fez sim, e Ele fará novamente. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que se amava, edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e tirou do aprisco das ovelhas, e o tirou do cuidado dos que se acham prestes para apacentar Jacó, seu povo Israel, herança. Assim apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. Amém. Esse salmo, o Salmo 78, é o salmo da lembrança de Deus. É um salmo que nos ensina que devemos nos lembrar de tudo quanto o Senhor fez para conosco. Somos extremamente volúveis e esquecemos fácil de tudo que Deus fez por nós. E às vezes queremos mais e esquecemos de tudo que já foi feito. Que lembremos, não sejamos como os israelitas que esqueceram de tudo quanto o Senhor fez e reclamavam. Estamos com fome, Deus mandou maná do céu. Estamos com sede, Deus mandou água da pedra. Queremos carne, Deus mandou cordonizes. Mas mesmo assim, eles falavam mal de Deus. Com a boca eles bendiziam a Deus e com a língua eles mentiam. Sim, e por isso Deus os entregou aos seus inimigos, porque eles não eram de acordo com Deus, mesmo Deus fazendo grandes coisas sobre eles. Grande é o Senhor, em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor. Lembremos, pois, de tudo quanto o nosso Deus já fez em nossa vida. Se você puxar pela memória, você vai lembrar que um dia Deus tirou você de dentro do buraco, mas reclamamos. Cadê o nosso Deus? Deus te dá um carro, mas o carro fura o pneu. Então você reclama porque Deus deixou esse pneu ser furado. Estamos sempre reclamando das bênçãos recebidas. Sim, e esquecendo da aliança com o nosso Deus. Lembremos, pois, que o nosso Deus é vivo, poderoso é o nosso Deus, e aquele que começou a grande obra na sua vida, há de terminar. Aquele que começou a grande obra na tua vida, há de terminar. Sim, Deus começou, Deus vai terminar. Deus começou, Deus vai terminar. Amém, pessoal? Quem é que pode dizer Deus seja louvado? Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez na minha vida. E o Senhor fará, porque o Senhor não vai parar. O Senhor começou, o Senhor vai terminar a grande obra que começastes. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo. Louvado seja o bendito nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal?
Amém, amém, amém. 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 Amém, amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus, para todo sempre seja louvado. Amém. Ele há de terminar.